O Asta é um personagem muito querido pelas garotas de Black Clover, e por isso provavelmente ele terá alguns filhos até o final da obra. Mas você já imaginou como serão esses filhos do Asta? E que tipo de magia eles poderão possuir, já que o próprio Asta não tem magia nenhuma? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, porque hoje vamos imaginar como poderão ser os filhos do Asta. Oi, eu sou o Max, e este vídeo é uma continuação direta das 8 coisas que poderão acontecer se o Asta formar um harém. E obviamente que se ele tivesse várias garotas, eventualmente ele teria muitos filhos com várias personalidades e magias diferentes, o que faria muitos magos surgirem através do seu relacionamento com as magas de Clover. Mas nós sabemos que nenhum desses filhos teria um poder tão apelão quanto do seu like neste vídeo, porque dessa forma, além de você estar alavancando a obra de Black Clover, também vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Como serão a grande maioria dos filhos do Asta? Para que a gente tenha uma base de como serão os filhos do Asta, nós temos que levar em consideração o contexto do vídeo passado, onde o Asta não só conseguiu formar o harém, mas também virou o Rei Mago e o próprio rei de todo o Reino Clover. Desse modo, ele teria muitos filhos com várias personalidades diferentes, com a grande maioria deles sendo extrovertidos como o pai. Mas obviamente que também teria aqueles que seriam mais introvertidos puxando a mãe ou então sendo assim por natureza, fazendo com que cada um deles sejam únicos à sua maneira. Já suas magias, elas poderão variar de acordo com a mãe da criança e também se puxará ao lado do pai ou não, porque provavelmente se puxar ao lado do pai, que no caso seria o Asta, obviamente que eles teriam uma magia de armazenamento como a da Licita, ou então alguma variação dela que poderia deixá-lo com poderes mais interessantes. No entanto, duas magias que com certeza alguma dessas crianças teriam, seria a magia de água ou então alguma variação dela como gelo ou névoa por causa da Noelle, e também a magia de planta com algumas variações nessas plantas, podendo fazer os filhos do Asta terem tanto poderes de suporte quanto poderes de ataque por causa da Mimosa. Agora, quando falamos de educação, eles teriam instrutores, assim como o Fegoleon tinha Teresa Rappel para ajudá-lo com suas magias, além da grande maioria desses filhos aprender a se comportar diante de situações, apesar de serem extrovertidos. Assim, eles teriam uma grande estrutura para serem o que quiserem por causa da ótima condição do Asta, e muitos desses filhos seriam cavaleiros mágicos poderosos que protegerão o reino de Clover no lugar do seu pai no futuro. Como será o filho com maior destaque do Asta com a Rebecca? Entre todos os filhos do Asta, este filho da Rebecca seria o mais parecido com o pai, tanto em personalidade, trajetória e em aparência. Afinal, assim como o pai, ele treinaria bastante para se tornar Rei Mago um dia, tendo o físico fora do comum e com a determinação impecável, fazendo ele ser o queridinho da galera por ser muito amigável, além de cuidar dos seus irmãos mais novos, independente de ser de outra mãe ou não, mostrando que ele realmente é muito carismático, além dele ser um dos poucos que herdariam um poder derivado da sua avó Licita, que seria a magia de armazenamento de atributo mágico que faz dele um mago muito peculiar, podendo guardar em seu grimório todos os tipos de magias possíveis, o que faz dele um mago muito temível no campo de batalha. E o seu instrutor seria nada mais nada menos do que o Zora Ideale, fazendo ele aproveitar o máximo da sua pouca mana, já que seus pais nasceram como plebeus, com isso consequentemente fazendo dele um mago muito estratégico, até porque ele tem que saber usar sua mana com sabedoria para não acabar se esgotando, e por conta disso o próprio Asta, quando olha para ele, se enxerga no garoto vendo a versão dele mesmo caso ele tivesse magia. Dessa forma, esse foi o único filho no qual o Asta ensinou a técnica do Ki, dando uma certa vantagem para ele da maioria dos magos, e ele entraria no Esquadrão dos Touros Negros para seguir os passos do pai, conhecendo vários magos completamente insanos e se tornando alguém muito popular por lá também. Como será o filho com maior destaque do Asta com a Mimosa? O filho com maior destaque do Asta com a Mimosa seria completamente o oposto do seu pai em praticamente tudo. Primeiramente, ele seria o maior entre todos os filhos do Asta, possuindo um corpo muito gigantesco comparado à maioria das pessoas de Black Clover. Além disso, ele seria completamente sério e de poucas palavras, indo para um lado completamente o contrário do Asta e até mesmo da sua própria mãe Mimosa Vermilion, mas a verdade é que por dentro ele seria alguém muito legal e pensaria mais nos outros do que nele mesmo, protegendo seus irmãos mais novos de outras crianças encrenqueiras por aí. Mas além disso, ele também seria um completo tanque no campo de batalha, ajudando muito o Esquadrão do Alvorecer Dourado, onde sua mãe é a capitã, com a sua magia de planta sendo baseada no povo do deserto, a planta mais resistente do mundo, onde quase nenhuma magia consegue ultrapassar suas barreiras quando ativadas. Além disso, seus ataques seriam extremamente pesados e bastante sólidos, e por ter uma quantidade de mana elevada, ele conseguiria utilizar seus poderes sem se preocupar muito se vai se esgotar ou não. Dessa forma, entre todos os filhos do Asta, ele seria o com a maior defesa de todas. Além disso, ele também teria um instrutor muito poderoso ao seu lado, que irá moldar a sua magia da maneira correta ao decorrer da sua jornada. Como será o filho com maior destaque do Asta com a Noelle?
Entre todos os filhos do Asta, este filho seria o primogênito e herdeiro da linhagem de sucessão de tudo que seu pai conquistou ao longo da sua jornada. Além disso, ele seria o mais poderoso de todos os filhos possuindo a magia de aço, que faria seus tios lembrarem muito de sua avó quando a mesma ainda era viva, e ele também seria o mais estudioso entre todos os seus irmãos, e teria uma personalidade parecida com a da Noelle no começo da obra, aparentando ser completamente arrogante, mas na verdade sendo uma boa pessoa, sem pensar duas vezes para proteger seus companheiros dos Águias de Prata onde sua mãe é capitã, e diferente dos demais irmãos que ele possui, o seu instrutor seria um ex-capitão que voluntariamente pediria para treinar este filho da Noelle, e este capitão seria o próprio Nozel Silva, que ficaria muito apegado a ele, afinal os poderes do primogênito do Asta lembra muito da Arce Silva, assim como seu tio sendo seu instrutor, ele faria vários treinos rigorosos baseados no que o Nozel conhece sobre a sua mãe, e também sobre a sua irmã mais nova, fazendo o primogênito do Asta ser o mais preparado para se tornar não só o próximo Rei Mago, mas também o próximo rei de todo o Reino Clover. No entanto, ele não almeja ser o próximo Rei Mago por saber que seu irmão mais novo, que é filho da Rebecca, tem esse sonho. Assim, ele focaria completamente em ser o novo rei de Clover, e por isso ele estudaria bastante para isso, mostrando que puxou a determinação do seu pai e também da sua mãe. E se você ainda não assistiu o vídeo que deu início a isso tudo, vou deixar ele na tela final agora para você ir lá assistir. Até mais!